Oi, gente, boa noite. Obrigada por todo mundo conectado aí. O nosso ao vivo de hoje, vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas nos pais. É um dos temas que os pais mais me perguntam logo na primeira semana de chegada do bebê em casa. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Carol, né? Eu sou enfermeira neonatologista, sou especialista em bebês. E esse é um tema, como eu disse para vocês, que gera muitas dúvidas nos pais. A gente comenta em cursos de gestante, mas os pais não dão tanta importância a esse assunto e depois, quando o bebê chega, isso gera um pouco de ansiedade nos pais. Esse tema a gente chama cientificamente, né? O termo técnico é icterícia neonatal, mas os pais conhecem aí como aquele amarelinho que aparece na pele do bebê nos primeiros dias de vida. Então, como eu disse, a gente chama isso de icterícia neonatal, que é aquela coloração amarelada que aparece na pele do bebê e nos olhos também. O fato de aparecer nos olhos é algo que deixa os pais bem preocupados, mas é super normal e a gente vai ver no decorrer desse ao vivo. Se vocês tiverem dúvidas, tanto no Facebook como no Instagram, podem mandar que eu estou acompanhando aqui os comentários. A icterícia neonatal, ela é causada pelo excesso de um pigmento que se chama bilirrubina no sangue do bebê, tá? Então, nós temos no nosso sangue as células vermelhas, né, que a gente chama de hemácias, e essas células, elas têm um tempo de vida, ela tem uma duração média de 120 dias. Depois de 120 dias, essas células, elas sofrem uma morte programada, que a gente chama na biologia, e aí elas morrem, e o nosso metabolismo é responsável por jogar esse pigmento fora, esse pigmento vermelho fora. Então, a bilirrubina, ela vai pro nosso fígado, o nosso fígado quebra a bilirrubina de um jeito que ela fique solúvel e que a gente possa mandar embora, então, pelo xixi e pelo cocô, né? Pela urina e pelas fezes. O que acontece com o bebê? O bebê, ele tem muito mais células vermelhas do que os adultos, né? Então, proporcionalmente, os adultos têm 40% do seu sangue composto por células vermelhas, enquanto o bebê tem 60% do seu sangue composto por células vermelhas. E, além disso, o bebê tem uma certa dificuldade em metabolizar esse pigmento que é a bilirrubina. Então, o bebê junta uma maior quantidade de hemácias, de células vermelhas, junto com uma dificuldade em metabolizar esse pigmento, que é da própria maturidade do bebê. O fígado do bebê ainda é imaturo e não consegue jogar, não consegue quebrar esse pigmento para jogar ele fora. E aí a gente junta essas duas coisas, além de que as células vermelhas do bebê, ao invés de durarem uma média de 120 dias, como a dos adultos, duram cerca de 80 dias. Então o bebê tem uma degradação muito mais rápida, né, uma morte muito mais rápida dessas células, mas ele não consegue metabolizar esse pigmento. Então a bilirrubina, ela não consegue ser quebrada, né? Não consegue ser colocada de uma forma solúvel e o bebê não consegue jogar fora pelo xixi, pelo cocô. E aí o que acontece? Esse pigmento, ele acaba impregnando na pele. Então a gente tem o xixi amareladinho, o cocô um esverdeado, amarronzado. Essa coloração, ela se dá pela presença de bilirrubina nas fezes e na urina. O bebê, como ele tem um fígado imaturo e ele tem muito mais bilirrubina para jogar fora, acontece aí um atraso desse metabolismo e o pigmento, a bilirrubina, fica impregnada na pele do bebê e aí a pele do bebê fica amarelinha. O que é importante a gente falar? Primeira coisa que os pais super se preocupam é que o olho tá amarelinho.
Primeiro, gente, a icterícia, ela vem de cima para baixo, a gente fala que ela é cefalocaudal. Então, a primeira coisa que vai ficar amarelinha são os olhos. A gente tem níveis, né, para esse exame de bilirrubina, a gente consegue colher através do sangue do bebê, ou então em alguns hospitais a gente tem acesso a um exame que se chama bilirrubina transcutânea, e aí é possível fazer um exame não invasivo, só tocando um equipamento na pele do bebê, que parece aqueles termômetros que a gente usa na testa. Então tem essa opção, e aí a gente consegue ver em que nível, mais ou menos, o bebê está de bilirrubina no sangue. E aí a gente consegue ver se precisa ou não de tratamento, porque eu vou falar mais pra frente, vocês vão ver que a icterícia, ela costuma resolver sozinha, tá? Então é importante dizer que logo em níveis baixos, o olhinho do bebê já fica amarelo. Então é uma coisa que mais assusta, mas é a primeira coisa que fica amarela no bebê é o olhinho. E também é a última coisa que vai embora. Então, do mesmo jeito que a icterícia vem de cima para baixo, ela vai embora de baixo para cima. Então o olho, o rosto é a última coisa que volta a ficar branquinho, tá? Quando que a icterícia aparece? A icterícia é normal e é fisiológica e é esperada mais ou menos no 3º dia de vida do bebê, tá? E costuma ir embora mais ou menos depois de 2 semanas de vida. Isso pode variar um pouco, isso pode atrasar um pouco no caso de bebês prematuros, que a icterícia pode demorar um pouquinho mais para ir embora, mas também é normal, é esperado. Então, bebês com menos de 38 semanas, pode acontecer da icterícia demorar mais para ir embora. É importante a gente saber que é muito comum o bebê ficar amarelinho, é muito comum o bebê ter icterícia, cerca de 50% a 80% dos bebês apresentam icterícia neonatal, principalmente se o bebê for nascido com menos de 38 semanas de gestação, por causa da questão da maturidade do fígado dele, tá? A icterícia, ela pode ser fisiológica e se resolve sozinha depois de mais ou menos 2 semanas de vida, ou então ela pode ser uma icterícia patológica, que a gente chama, que precisa de uma ajudinha. Ela aparece antes de 3 dias de vida, ou demora mais para ir embora, ou ela precisa de uma ajudinha para resolver, tá? Então, quando a gente precisa, o pessoal do Instagram, a gente tá passando por um terremoto aqui. Quando a gente precisa se preocupar com a icterícia? Quando ela aparece antes de 24 horas de vida do bebê, ou quando ela está em níveis muito altos. Então, quando este exame de sangue do bebê, ele fica em um nível acima de 20 miligramas por decilitro, né? Que é como a gente mede a presença de bilirrubina no sangue. E quando ela demora mais do que 2 semanas para se resolver. Então, aí é quando a gente precisa passar esse bebê por avaliação do pediatra, porque pode ser que ele precise de um tratamento, tá? A gente tem alguns tipos de icterícia. Então, a gente tem a icterícia fisiológica, que é essa que chega com 3 dias de vida do bebê, vai embora sozinha com 2 semanas mais ou menos. A gente tem, se vocês pesquisaram já sobre icterícia, a gente tem a icterícia do leite materno, que é um tipo de icterícia que não tá muito claro ainda o motivo, mas parece que algumas mães têm uma questão com a sua composição química do leite, que pode causar uma icterícia no bebê. E é importante a gente dizer que se o bebê estiver se desenvolvendo bem e que se o bebê estiver se alimentando bem através do leite materno, não há motivo para suspender a amamentação. A gente tinha uma conduta antigamente que os pediatras suspendiam a amamentação. Então é importante a gente saber que mesmo a icterícia que pode ser causada pelo leite materno, se o bebê estiver bem, se desenvolvendo bem e mamando bem, não é necessário suspender a amamentação, tá? E a gente tem também a icterícia por amamentação insuficiente. Então, vamos lembrar como que funciona o metabolismo da bilirrubina. A Jaqueline está pedindo aqui no Instagram para a gente repetir como que funciona o metabolismo da bilirrubina. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque é muito importante entender isso daí, para saber como que funciona a resolução da icterícia. Tá? Então, a gente tem no nosso sangue células vermelhas, que são as células que a gente chama de hemácias, e são as células responsáveis por carregar o oxigênio no nosso sangue, beleza? Essas células que a gente chama de hemácias, elas duram mais ou menos 120 dias,
tá? Depois de 120 dias elas morrem e a gente produz células novas, de células vermelhas novas o tempo inteiro através da nossa medula, tá? No bebê, essa célula, ao invés de durar 120 dias, ela dura mais ou menos uns 80 dias. Isso quer dizer que o bebê repõe essas células vermelhas muito mais rápido. E aí, quando essa célula vermelha ela morre, seja no adulto ou seja no bebê, sobra um pigmento, sobra um resultado dessa morte dessa célula, que é um pigmento amarelado, que a gente chama de bilirrubina, tá? E aí, esta bilirrubina, ela vai para o nosso fígado, e no nosso fígado a gente quebra essa bilirrubina de um jeito que a gente consegue jogar ela fora pelo xixi, pelo cocô. Então a gente faz o metabolismo da bilirrubina e joga a bilirrubina fora pelo xixi, pelo cocô. Se o adulto tem algum problema no fígado, que ele não consegue fazer essa quebra da bilirrubina, então, se o adulto tem uma hepatite, se o adulto tem uma cirrose, o adulto pode ter icterícia. Então, esta bilirrubina não vai conseguir ser eliminada do corpo do adulto, e aí este pigmento amarelo vai impregnar na pele, porque ao invés de ir embora pelo xixi, pelo cocô, a bilirrubina vai continuar no sangue da pessoa, tá? Do adulto, tô falando do adulto. E aí, ela vai impregnar na pele da pessoa e a pele vai ficar amarelinha. Tá? No caso do bebê, o que acontece? O bebê não tem nenhuma doença no fígado, mas o bebê, vamos lembrar, o bebê está se adaptando à vida fora do útero. Então, o fígado do bebê está começando a entender o que ele precisa fazer para trabalhar. O fígado é muito importante para o metabolismo. Então, até o fígado pegar no tranco e começar a funcionar muito bem, fazendo o metabolismo da bilirrubina, o que acontece? A gente tem o aumento de bilirrubina no sangue do bebê, e aí essa bilirrubina, ela pode ficar na pele do bebê e deixar a pele amarelinha. Beleza, Jaqueline? A Jaqueline tinha perguntado sobre isso. Então, é por isso que a pele do bebê fica amarelinha, tá? A icterícia, ela é fisiológica no recém-nascido. Isso quer dizer que ela é normal, ela é esperada, tá? E aí, contando do dia do parto, normalmente o bebê começa a ficar amarelinho lá para o 3º dia de vida, tá? E aí, depois disso, ele vai ficar amarelinho alguns dias, até mais ou menos 15 dias de vida. Essa icterícia, ela costuma se resolver sozinha, porque ela é fisiológica. Então, o fígado do bebê começa a fazer o metabolismo da bilirrubina e joga fora a bilirrubina pelo xixi, pelo cocô. Por isso que o nosso xixi é amarelinho e nosso cocô é amarronzado. O nosso xixi e nosso cocô são coloridos pela bilirrubina. E aí o bebê começa a fazer esse metabolismo e o fígado assume essa função e aí a pele do bebê volta a ficar da cor normal, tá? Então isso é esperado. É esperado que o seu bebê fique amarelinho do 2º, 3º dia de vida até 15 dias de vida. Tudo isso é normal, é esperado, tá? Isso costuma se resolver sozinho. Como que a gente faz para isso se resolver? Se a gente consegue jogar fora a bilirrubina pelo xixi, pelo cocô, o melhor caminho é a gente colocar esse bebê para mamar. Então, normalmente, bebês que são muito bem amamentados costumam resolver sua icterícia de forma mais espontânea, tá? Alguns bebês tem o que a gente chama de icterícia relacionada ao leite materno. Então, a gente não sabe muito bem, mas parece que algumas mães têm uma composição química do seu leite de forma que atrapalhe um pouco nesse metabolismo. Antigamente, existia uma recomendação dos pediatras de suspender o leite materno e dar fórmula para esse bebê até a icterícia se resolver. Hoje a gente já sabe que isso não é mais necessário se o bebê estiver se alimentando bem e se desenvolvendo bem. Então, hoje em dia, suspender a amamentação não é mais tratamento para icterícia, tá? Muito pelo contrário. A gente tem também aqueles bebês que, quando estão mamando pouco, estão fazendo pouco xixi e pouco cocô, porque, como a gente já falou em outros vídeos, bebê que mama bem faz pelo menos 6 xixis por dia e pelo menos 2 cocôs. Então, esse bebê que tá mamando pouco vai fazer pouco xixi e pouco cocô.
E aí, como que a gente joga fora a bilirrubina? Pelo xixi e pelo cocô. E aí, se o bebê tá fazendo poucas eliminações fisiológicas, o bebê pode demorar mais para ir embora o amarelinho, pode demorar mais para resolver essa icterícia, mesmo que ela seja fisiológica. E aí, ao contrário dessa outra icterícia que a gente estava falando do leite materno, este bebê da icterícia por privação de leite materno, ele pode ficar molinho, pode ficar prostrado, pode diminuir seu ganho de peso, tá? Mas normalmente a icterícia se resolve sozinha, e aí a gente tem níveis do exame que o pediatra explica para vocês que ele colhe na maternidade. Ele colhe um pouquinho de sangue do bebê e leva para fazer um exame, ou então ele usa um aparelhinho onde a gente consegue ver o nível de amarelinho na pele só encostando na testa do bebê, na testa ou no peito do bebê. É um exame não invasivo. E também é eficaz no diagnóstico da icterícia, só que nem todos os hospitais têm acesso a esse exame, tá? Aí a gente sabe que quando que o bebê precisa de tratamento para icterícia? Quando esses níveis, quando este nível de bilirrubina estiver acima de 18 a partir do 3º dia de vida, ou então estiver acima de 12 nas primeiras 24 horas. Que é aquela icterícia mais grave que nós estávamos falando, que é aquela icterícia que não é tão normal assim de aparecer, tá? E aí, qual que é o tratamento para icterícia? Vocês já viram aqueles bebês que ficam num bercinho com uma luz azul? Aquela luz fluorescente azul, o que que ela faz? Ela é responsável por fazer a quebra da bilirrubina que está no sangue do bebê, que está na pele do bebê. Então, ela faz o que o fígado deveria fazer. Ela quebra a bilirrubina e aí sim o bebê consegue eliminar pelo xixi e pelo cocô, tá? Meu bebê foi pra casa, só que ele tá amarelinho ainda. O que que eu faço? Você pode fazer banho de sol nos horários seguros, então antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Você pode colocar o seu bebê no sol e oferecer bastante seio materno pra ele, tá? Lembrar que a gente manda embora o amarelinho da pele pelo xixi e pelo cocô. Então, banho de sol e bastante peito, tá? Ninguém me perguntou ainda, não entrou nenhuma pergunta, mas antes que me perguntem, a gente tem algumas crendices populares com relação ao tratamento da icterícia. Então, a gente tem algumas pessoas que recomendam fazer banho de picão, que recomendam fazer banho de almeirão, que recomendam fazer banho de dente de leão. Nada disso faz mal para o bebê, mas nada disso resolve a icterícia. Tá? Tudo isso é sabedoria popular, não existem evidências científicas de que isso resolva a icterícia. Lembrar que a icterícia está relacionada ao metabolismo do bebê, ao nível de bilirrubina que está circulando no sangue do bebê, porque o fígado do bebê não conseguiu fazer essa bilirrubina embora, porque ele ainda é imaturo e ele ainda não começou a funcionar como deveria, o que é normal para um bebê que acabou de nascer. Então, lembrar que esses banhos que o pessoal recomenda, eu acho que o banho de chá de picão é o banho mais comum. Ele não faz mal para o bebê, mas ele não vai resolver a icterícia. O que vai ajudar na icterícia, se o seu bebê já foi embora para casa, você tá com um bebezinho recém-nascido aí na primeira semana e você tá achando que seu bebezinho tá um pouco amarelo, primeiro, a luz artificial, esta luz dos cômodos, ela engana o amarelinho, tá? A gente acha que o bebê tá mais amarelo do que ele realmente está. Então, pra gente ver se o bebê tá amarelinho, a gente aproveita a luz do dia, coloca o bebê num lugar bem iluminado com luz natural e pega nosso polegar e faz uma pressão assim aqui no tórax do bebê. Quando a gente soltar o tórax do bebê, a gente vê se a pele estiver branquinha ou se a pele estiver amarelinha. Se a pele estiver amarelinha, é sinal que ele tá amarelinho, ele tá com um pouquinho de icterícia. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente coloca o bebê para tomar sol. Gente, banho de sol em bebê, lembrar sempre em horários seguros, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, tá? Não tem problema, meu bebê recém-nascido acabou de chegar em casa, não tem problema nenhum. Pode fazer o banho de sol e colocar o bebê para mamar, tá? Porque quanto maior a ingesta dele de leite materno, mais ele vai fazer xixi, mais ele vai fazer cocô e mais ele vai conseguir mandar embora essa bilirrubina que tá no sangue dele. Beleza?
Não entraram perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha. Esse vídeo é um pouco mais técnico, mas eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque, como eu sempre falo, a informação empodera. Então, quando a gente vê o nosso bebê amarelo, a gente não entende muito bem por que aquele olho tá amarelo. As pessoas comentam muito, nossa, como o seu bebê tá amarelo. Então, se vocês souberem por que ele tá amarelo, se vocês souberem que isso é normal, e se vocês souberem como lidar com isso, e quando levar o seu bebê para uma avaliação com o pediatra, vocês vão ficar mais tranquilos. Então, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que deveria ter essa informação. E se tiverem dúvidas, é só deixar nos comentários. Tá bom? Boa noite!